Sempre que vocês pegarem a Bíblia, lembra, essa é uma carta para você, de amor, né? A gente precisa tomar amor à palavra, que é o próprio Jesus nos ensinando. Então está escrito, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículo a partir do 22. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Sempre que vocês forem ler a palavra de Deus, que disser, Jesus estava indo para Jerusalém, e aqui diz, alguém lhe perguntou. Esse alguém é quem? É você, hoje. Se a palavra de Deus não for atualizada para você hoje, ela serve para quê? Para nada. Compreendeu? Alguém lhe perguntou, é você. É você que está andando do lado dele, porque ele é vivo. Nós temos que tomar essa consciência cada dia mais. Jesus é vivo e está ao nosso lado. No meio do caminho você pergunta para ele: Jesus, é muito difícil entrar no céu? Minha meta é ir embora para o céu. É difícil? E ele perguntou para Jesus: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Então Jesus aqui muda a história. Ele pergunta a quantidade, e Jesus responde como? É igual em outro evangelho que eles perguntam para Jesus: Jesus, como é que vai, quando que você volta? Ele falou: não, o problema é como é que vocês vão estar quando eu voltar. Compreende? Jesus, ele sempre respondia, abria uma outra janela, né? Ele sempre fazia uma outra pergunta, porque ele nos instiga a pensar. Então aqui ele virou, então aqui é você conversando com ele, e ele fala: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, vamos prestar atenção nisso, né? Porque essa frase, ela não é uma frase muito fácil, né, da gente ouvir, porque a gente queria falar assim: não, pode ficar tranquilo, né? O lugar de vocês está garantido, vocês vêm ao grupo de oração, assistem missa. Então, a primeira coisa que Jesus quer colocar para nós é que ninguém tem garantia de nada. Não tem garantia. Que, na verdade, tudo isso aqui que ele está falando é um trabalho de conversão diária. Por isso que a primeira, antes de entrar na porta, é esforçai-vos. Porque a nossa caminhada espiritual, nós não temos milagre, não tem parque de estacionamento espiritual. Exige de nós disciplina, exige um querer, porque isso aqui somos nós diante da nossa história. É perguntar: como é que eu estou conduzindo a minha caminhada espiritual? A gente investe na vida financeira, precisamos investir, na vida emocional, na vida familiar, na vida profissional, e a vida espiritual resume na missa de domingo. Estou falando mentira? Não. A gente vem aqui, reza domingo, sai aqui, já vive como se Deus não existisse, como se Ele não fizesse parte da minha história. Então, pensem, se eu tenho consciência que eu sou peregrino, que eu sou um passante, que eu estou aqui por um tempo que é curtinho. Mentira que a gente não pensa nisso, mas deveria pensar, né? Que a vida é um sopro, que quando eu assusto eu não tenho tempo marcado, não sei até que dia que eu estou aqui. Como é que, sabendo de tudo isso, eu posso colocar a segurança da minha vida aonde eu não vou ficar? Prestaram atenção como é que a gente é incoerente? Como é que eu ponho a segurança da minha vida aqui, sendo que eu estou de passagem? Mas a gente põe. Está errado. Então Jesus fala: esforçai-vos. A vida de vocês não está aqui. Nós somos cidadãos do céu. Vocês estão aqui, mas de passagem, porque vocês vão voltar. Então, qual é a meta da sua vida? A gente precisa pensar.
Onde eu quero ir? Onde eu quero viver minha eternidade? Eu sei aonde eu quero. Eu quero chegar no céu. O caminho, difícil. Eu quero chegar no céu. Como o caminho é difícil? Porque desde que o mundo é mundo dentro de nós, como ser humano, vive o bem e o mal. Nós somos livres para escolher a vida e a morte. Não está lá em Deuteronômio? Diante de você está água e fogo. Estende a mão para o que você quiser. Não é Deus que vai esticar a sua mão e fazer você queimar. Porque nós somos livres. Então, qual aqui na verdade é a minha posição diante da eternidade? Como é que é de verdade a minha posição diante da salvação? Eu quero ou não? Eu tenho consciência ou não? Que é real a vida espiritual. A gente porque não vê. Então, a gente não tem consciência da alma, como Jesus diz. Como vocês não têm consciência da alma, vocês acham que a alma está ótima. Vocês não estão vendo? Porque a gente não investe. A gente não cuida. Então, Jesus está falando, esforçai-vos. O que significa isso? Se eu tenho uma meta, se eu desejo chegar lá, e se eu creio nele, se eu assumo que eu creio, eu tenho que ter uma mudança de vida, porque nem tudo vai combinar, nem tudo vai dar certo com aquilo que Deus nos pede. Então, se a nossa vida, ela tem que ter uma harmonia daquilo que eu falo para aquilo que eu vivo. Se eu penso uma coisa, creio em outra e faço outra, onde está a coerência da sua vida? Não tem. Então, eu sempre ter coerência com a nossa história, com aquilo que eu creio. Aquilo que eu creio tem que determinar o meu passo. Eu faço essa opção agora porque eu creio. Senão eu não acreditava. Hoje o menininho falou comigo agora, no final, lá no consultório. Ele tem que apresentar um teatro. E ele falou, mas eu estou com vergonha. Ô tia Filó, você tem vergonha quando você vai falar? Eu falei, eu morro em cada fala. Ele falou, então por que você vai? Aí tem uma cruz lá no consultório. Eu falei, por causa dele. Por causa dele que eu vou. É o que te motiva? O que te faz fazer? Vocês imaginem, qual é o principal, eu falo que qual é o nosso maior desafio na vida? É viver o amor, aprender a amar. A Deus acima de tudo. E uns aos outros. Então, tem espaço na nossa vida para rivalidade? Não deveria ter, né? Para falsidade. Tem espaço para que a gente possa caluniar, para que a gente possa prejudicar, para que a gente possa trair, para que a gente possa matar. Mas então, que amor é esse que eu estou vivendo? Que amor é esse que a pessoa chega diante de você, está linda? Mulher é coisa custosa, né, gente? Chega uma amiga sua toda arrumada, linda, você morde a língua, uma elogia, morre envenenada, né? Mulher é terrível. Porque a mulher, para elogiar a outra, tem que ser dona dela. Então, se nós estamos presos nisso que é pequeno, se eu não sou capaz de compreender o outro e perdoar, entendendo que nós estamos em construção, que caminho que é esse? Como é que eu quero chegar no céu carregada de tanto peso? Vocês imaginem, se a gente precisa compreender que na nossa vida nós temos que tirar a mentira. E o quanto nós estamos acostumados com mentira, com enganar os outros, com se enganar. E viver uma vida que por fim ela te desfigura e você não vive a realidade de ser filho do Altíssimo. Então, quando Jesus fala isso, Ele está nos convidando a pensar na nossa vida e falar, o que na sua vida ainda te impede de chegar lá? Sai da mentira. Para de mentir para você mesmo, viver uma vida que é falsa. Para de mentir para o outro. Para de fingir que tem máscara. Para de fingir que tem filtro em cada história da sua vida. Cada hora que você se apresenta em algum lugar, seja verdadeiro. É a vida como ela é. É assim que somos. Estou em obra. Eu estou em construção. Então erro, peço perdão. Olho para o outro, é meu irmão. Eu estou do lado do outro. E se aquilo que ele está vivendo não tocou o meu coração, o amor de Deus está em mim? Claro que não. Então, como a gente para e pensa na nossa vida,
Nós temos que ser capazes de nos avaliar e pensar: esforçai-vos. Obrigada. Esforçai-vos. Avalie a sua vida e veja aonde eu quero chegar e o que eu tenho que fazer para chegar lá. Isso é um trabalho de disciplina, é um trabalho de renúncia. Eu tenho que ver aquilo que na minha vida não está bom e cortar e tirar aquilo que não está bom. Jesus falou: senão vocês não entram. O caminho é largo e tem o caminho estreito. E é tão interessante que o caminho é estreito só no início. Porque à medida que você caminha, esse caminho fica fácil, porque nele tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem os frutos do Espírito, e é fácil de caminhar. É mais fácil da gente caminhar quando é assim. É igual a alegria que Deus nos dá. A alegria que Deus nos dá, ela é uma alegria que é crescente. A alegria do mundo é inversa, porque o pecado ele é doce, né? No início ele é doce, senão ele não nos atraía. O mal, para chegar perto de nós, ele tem que se revestido bem, senão ele não chega. Então ele te atrai e depois ele amarga. É o inverso. Então como é que o mundo nos ilude, nos enrola e vai te levando em ilusões, em lugares de colocar a sua segurança onde ela nunca vai estar. Esforçai-vos para entrar na porta estreita. Quem é essa porta? Essa porta é Jesus. Ele fala: eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, através de mim, vai se conhecer, vai me conhecer, vai encontrar alimento. É nele. Como é que nós vamos chegar lá no céu? Imitando aquele que já mostrou que é o caminho. Quem falou que é o caminho? Ele falou: eu sou o caminho. Não tem outra forma de chegar no céu. Não se iludam. Andar com Jesus não é fácil, não. Porque é uma decisão todos os dias. Todos os dias você se levanta na disposição de amá-lo e servi-lo ou não. Todos os dias. Porque para Deus só existe hoje. É assim que a gente vive. E é tão interessante, você fala: Filó, mas Deus está preocupado mesmo com a nossa salvação? Ele vai selecionar. Se vocês lembrarem da primeira leitura de domingo, ele fala: eu virei para reunir todos os povos e línguas, eles virão e verão a minha glória. Eu fico pensando, será que a gente tem dimensão do que vai ser isso? Será que a gente tem dimensão do que significa a eternidade, o que significa o céu que Ele prepara para nós? O dia que vocês puderem ler os livros de os escritos de Francisca Romana, que foi uma grande mística, ela era uma viúva. Quando ela descreve o céu, ela fala que é uma beleza que ela não conseguia descrever. Tamar fala: ninguém consegue imaginar. Fala, repete Paulo, daquilo que Deus prepara para nós. Mas como a gente leva a vida pensando que lá não existe assim, será que isso é verdade? A gente não leva a sério nossa vida espiritual. Quando a gente lê a carta de São Paulo, que foi domingo, e fala que Deus corrige aqueles que Ele ama. Vocês corrigem os filhos de vocês? Da mesma forma, a gente corrige os filhos que a gente ama. A gente fala: meu filho, isso não pode. E Deus nos corrige. Está escrito aqui: meu filho, não despreze a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende. Porque Ele repreende a quem Ele ama e castiga a quem Ele aceita como filho. Não é fácil ser filho do Altíssimo. Então, quando nós perguntamos para Ele: Senhor, é verdade que poucos se salvam? Ele fala: não, como é que você tem que fazer para chegar lá no céu? Esforçai-vos para viver uma vida coerente com quem é filho do Altíssimo. Então você tem que aprender a amar, você tem que aprender a perdoar, você não vai julgar, você não vai condenar, você vai acolher. É isso que o cristão vai fazer. Porque quando vocês fizerem isso, eles vão olhar para você e falar: olha como eles se amam. Porque foi esse o modelo que eu dei para eles. Enquanto a gente não levar a nossa vida a sério, não dá, gente, para a gente brincar com a nossa salvação. Não dá. Na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai falar, a partir do versículo 12,
Cada um de nós, quando foi batizado, recebeu um fundamento para construir a vida. Qual é o fundamento? Qual? Qual é o fundamento que nós recebemos? É Jesus. E não tem jeito de pôr outro. Esse é o alicerce. Acima dele eu construo. Então é isso que está descrito na carta de São Paulo aos Coríntios. Ele fala: se alguém sobre esse fundamento, ele fala aqui, ó, quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso que já foi posto, que é Jesus, já foi colocado dentro de cada um de nós. Mas em cima desse fundamento eu posso construir a minha vida. E ele fala: eu posso construir com ouro, com prata, com pedras preciosas, com madeira, com feno ou palha. A obra de cada um será posta em evidência. O dia a tornará conhecida, porque ela vai se manifestar pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Então, na verdade, nós temos um fundamento na nossa vida, que é Jesus. Como é que você está construindo a sua vida espiritual? Como é que você está construindo a sua história? Não dá para brincar e pensar que na hora da minha morte eu resolvo isso com ele. A nossa história, ela tem que ser construída todos os dias. Esforçai-vos. Quando eu vou dar um sorriso para aquela pessoa que me magoou profundamente, eu falo com Jesus: por ti. Quando é que fala: Jesus, essa pessoa não passa, mas por ti eu farei. Jesus, eu não vou fazer isso, mas por ti eu farei. Então, cada coisa que você vence, cada coisa, quando a gente vai diminuindo o nosso ego e permitindo que ele seja o centro, assim como Santa Teresa de Ávila falou: não sou eu, não vivo mais em mim, eu vivo fora de mim, eu vivo nele porque ele me quis para ele. Isso é lindo. O Senhor me quis para ele, então eu vivo nele. Nós precisamos de entender isso. Como é que eu estou levando a minha vida espiritual? Isso não é uma brincadeira. Quando a gente lê esse evangelho de domingo, a gente tem dois tipos de sentimento. O primeiro, de um temor, para que a gente preste atenção que a vida, a nossa salvação não é uma brincadeira. Isso é uma coisa absolutamente séria, e a gente não pode brincar com isso. Aonde eu quero chegar? No céu. Quando eu fechar os olhos aqui, eu vou abrir uma porta e vou encontrar com ele do outro lado. No livro de Jó está escrito: esses olhos, esses o verão. Imaginaram isso? Os meus olhos o verão. Isso é escandaloso. Jesus fala: não sei por que vocês conversam com tanta tristeza sobre a morte. A morte é como abrir uma porta, e do outro lado estou eu. Simples, né? Simples. Se a gente tiver com a vida em dia. Simples. Se eu tiver prestado atenção nos mandamentos dele, se eu levar isso a sério na minha vida, não dá para viver algumas coisas e pular outras. Não dá para viver algumas coisas do evangelho e colar outras. Deus tem que estar na nossa vida do princípio ao fim, da hora que você levanta, a hora que você deita. Lembra da leitura de Benedictus? Está sabendo o que eu estou falando? O que é Benedictus? Falei que vou pôr vocês bons nisso? Não, é quando lembra de Zacarias, pai de João Batista, que duvidou quando o anjo apareceu, que ele estava lá no Santos dos Santos, ficou mudo, lembra? Quando o menino nasceu, lá Isabel, falaram com Isabel: que nome você vai dar? Ela falou: João. O pessoal falou: mas não tem ninguém, nenhum parente que chama João. Aí foram perguntar para Zacarias, ele estava mudo, pediu uma tabuinha e escreveu: João é seu nome. Quando ele abriu a boca, é lindo isso, vocês têm que ler. E ele ele faz uma oração maravilhosa. E ele fala que a gente possa, um dos trechos é assim: que eu possa viver em santidade e justiça todos os minutos da minha vida, acompanhados pelo olhar de Deus. Então, saber que a gente anda o dia inteiro sob um olhar de amor, não é um olhar que te julga, é aquele olhar de amor. Mas então viva em santidade e justiça todos os minutos da sua vida. Então o primeiro sentimento é de temor. Se eu morrer agora,
Qual é a minha chance de salvação? Então é isso que a gente tem que pensar. Não, filha, eu vou morrer com 80, com 90. Quem falou, quem garante? Ninguém sabe de absolutamente nada. Então, na verdade, a gente deveria levantar todos os dias com a malinha, arruma a mala, não sabe se é hoje. Na hora de deitar, arruma a mala. Porque quem te garante que você acorda? Ninguém. A gente que acha que é no automático, né? Vocês desculpem a minha voz, mas essa semana passou, eu tive 3 eventos num ar-condicionado de jovem, que é 17 graus, né? Jovem. A gente tá velhinho, só misericórdia. Não tá falando nada. A gente tem que não dar conta de falar. Então, vocês desculpem. Mas então, o primeiro é esse. É o temor. Eu tenho que levar isso a sério. Eu falo isso com ele, falo, Jesus. Semana passada eu fui batizar um bebê lá na neonatologia, que a família pediu, nasceu com um probleminha de coração incompatível. E a mãe, casal jovem de 20 anos, linda, a mãe preparou uma roupa tão linda, enfeitou o berço todo, a gente conversou muito antes do batismo. Eu falei com a família, quando a gente não devolve a saúde, a gente dá o direito ao céu. E o batismo dá direito ao céu para essas crianças. E eu falei, como que é fácil? Para ele foi fácil, foi só o batismo subiu. Que luta para nós é chegar no céu, ou caminhozinho estreito. Eu falo, Jesus, tem hora que eu tenho a sensação que eu estou andando em cima de um fio de nylon. Não posso cochilar. Como o Senhor disse, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, vá reto. Então todos os dias a gente tem que aprender a olhar para ele e falar, é aqui mesmo? É isso aqui, tem certeza? Então nós temos que tomar essa consciência. O outro sentimento, primeiro do medo, né? Falo, e se eu não me salvar? E se a minha família não se salvar? E aqueles que eu amo? Então eu tenho que lutar pela salvação de cada um, tenho que ajudar todo mundo. Tem que corrigir o outro, falar, fulano, é esse caminho que você está, não vai rolar, não. Nós vamos ter que mudar esse caminho. Esse caminho tá bom não, para chegar no céu, chega não. Se eu estou de verdade preocupada com a sua alma, porque a vida é eterna, não temos dimensão do que significa isso, e nem temos dimensão que o corpo vai ser devolvido. Deus Pai fala isso para Catarina de Siena, eu devolverei o corpo para vocês, e vocês nem sentirão falta disso. A gente não tem dimensão do que é viver isso eternamente, nós não temos dimensão que vamos nos ver, nós não temos dimensão quem nós vamos encontrar, e é eterno. Eu quase enlouqueci de pensar do lado de lá, e deve ser algo surreal. Tem que pensar com alegria no que nos aguarda. E tem que fazer todo o esforço que eu puder para chegar lá. E é esforço de uma vida de disciplina, de renúncia, porque senão não vai chegar. Não tem facilidade, não tem mágica. Vida espiritual tem investimento. Mas tem uma alegria, que é o outro sentimento diante disso aqui, de saber que Ele realmente quer nos salvar. Por quê? Por que eu posso afirmar que tem essa alegria? Por que eu tenho certeza que Deus Pai quer nos salvar? Primeiro que Ele não poupou o Filho dEle, e por amor Ele nos buscou. Jesus veio aqui lutar contra o nosso pecado. Mas por que eu posso afirmar isso? Que Ele tem interesse que todos os filhos dEle se salvem, todos, sem exceção. Por quê? Por que a gente pode falar isso? Hã? Por quê? Porque Ele permitiu que Jesus ficasse. Isso é da gente chorar. Jesus não foi embora. Nós recebemos Ele hoje na Eucaristia. Quando vocês receberem Ele na Eucaristia, fala com Ele, obrigado porque o Senhor não foi embora. O Senhor permaneceu vivo aqui conosco, e eu posso receber o Senhor todos os dias. Isso é escandaloso, é para a gente chorar. Só podia ter ido embora, e na instituição da Eucaristia, que é descrito pelos místicos, o Senhor fala com Deus Pai, se eu não ficar, eles não darão conta de voltar para casa, eles vão se perder, e o Senhor fica e aceita ser prisioneiro de amor, aceita, mendiga a nossa espera, Ele te espera todos os dias.
E nós mal pensamos em visitá-lo uma vez por semana. Somos ingratos. Ele permaneceu. Jesus fala para Josefa: Josefa, Eucaristia é a invenção do amor. Mas quão poucos de vocês querem e têm disposição de retribuir a esse amor? Quer chorar? Eucaristia é a invenção do amor. Por que ele ficou? Por amor a cada um de vocês. Então, se eu tenho Eucaristia diária, eu posso e tenho a esperança de ser transformado, porque eu consigo chegar no céu, porque Ele vai me ajudar. Se eu encontro com Ele, eu vou pedir a vocês eternamente isso: façam todo o esforço que vocês puderem para ter a Eucaristia diária na vida de vocês. Isso é transformador. A gente tem que fazer algum esforço para isso. Vá se encontrar com Ele, coloque a sua vida diante dEle, fala: me transforme, Jesus, tira da minha vida aquilo que não está certo, aquilo que não tem coerência com a vida de cristão e de filho do Altíssimo. Eu quero estar no céu um dia. Me ajuda, com essa vida que eu estou levando, mais ou menos eu não chego lá. Com um pé no mundo e um pé com Deus não vai. Nós temos que viver com radicalidade o que Ele pediu, que é o amor a Deus, o amor aos irmãos. Radicalidade vem de radical, que vem de raiz. É raiz, é de verdade, é a vida de verdade. Ele é o Senhor da nossa vida. E o outro, foi isso que Ele pediu. Tem que aprender a viver com verdade a nossa vida. Não nos enganar, nem enganar a Deus, que não enganamos. Finge que engana. Aprender a amar, não colocar nada antes desse amor a Ele, mas é a nossa força, a nossa luz, a nossa coragem, a nossa vida é só Jesus. Não há outro. Não há outro que eu apoie. Não há outro que seja nosso sustento. Não há outro que seja a nossa força. Não há. Não há outro que vai falar com você: coragem, caminha. Não há outro que vai te carregar quando suas forças faltarem. Não haverá. Não há outro que está mais prejudicado com a sua chegada no céu do que Ele. Tanto que Ele não foi embora. Ele está vivo. Nós não temos dimensão do tesouro que a igreja tem. Jesus permaneceu conosco. É de morrer de chorar. A hora que a gente chegasse para a Eucaristia era para estar caindo duro. Nós estamos diante de um Deus vivo, que aceita ficar escondido, como o Francisco e Jacinta chamava o meu Jesus escondidinho, que aceita parecer que é um pão, que tem cheiro de pão, tem gosto de pão e é Deus vivo. Nós não temos noção. Se alguém que pode te transformar é Ele. Então quanto mais perto dEle nós estivermos, mais Ele irá te transformar, mais Ele irá fazer com que a sua vida seja uma vida que vale a pena, mais Ele fará com que você saia de todas as suas situações que estão te impedindo de chegar no céu. Fala: Jesus, me ajuda a ver a minha vida, me ajuda a ver o meu pecado, me ajuda a ver aquilo que me impede de soltar as asas e voar, me ajuda a ter uma transformação radical no Senhor. Não me deixe ter medo ou vergonha de assumir que eu creio, e por isso eu caminho desse jeito, porque eu creio em Ti, e mais nada poderá me salvar. Pensem nisso. Ele é a razão da nossa vida, Ele é o nosso amor, Ele é o único que te levanta, o único que é o seu sustento. Não há outro. Hoje eu falava com ele depois da missa de manhã. Falei: Jesus, é tão apaixonante, é tão encantador. Eu cheguei aqui quase que arrastada, porque dormi, precisava de mais. Estava destruída quando eu deitei ontem, eu estava destruída de tanto cansaço. E eu falei com ele: como é que eu cheguei aqui meio que arrastada e saio daqui renovada, com força para trabalhar, com disposição? Quem é que pode fazer isso? É como uma mágica que o Senhor nos transforma, porque é real, Jesus. Encontrar com o Senhor é real, andar na sua santíssima presença, isso é real. Então a gente vive uma vida ignorando a presença dEle, então o caminho fica difícil. O caminho a gente acha que é estreito, a gente acha que tudo é pesado, e o dia que você entender que Ele é vivo e caminha com você, tudo é leve. Tudo é leve. É completamente diferente quando Deus está junto conosco, quando eu tomo consciência
que Ele não é uma ideia, mas Ele é uma pessoa. E Ele anda comigo. Que o nome dEle, quando eu digo Jesus, é mais do que um nome, porque Ele se torna presença. Isso é escandaloso. Que cada coisa que me acontece, eu posso correr ali, falar, vem cá, só para te contar um negócio. Precisa me ajudar. Eu vim cá, Jesus, me ilumina. Eu preciso Ele tomar uma decisão agora. Eu estou diante de Deus vivo, e eu não entendo porque que a gente vive tão amargurado, tão angustiado, tão estressado, sendo que tem Ele para dividir todas as coisas. Mas por que não vivemos assim? Porque não cremos. Mas Ele está aí, e é vivo. Ele fala, ai se acreditasse. Padre Pio fala, se vocês entendessem o que é uma santa missa, terei que ter um exército na porta da igreja. E Jesus fala, ai se vocês acreditassem que eu estou vivo ali, as igrejas não caberiam. Do nascer ao pôr do sol, que vocês teriam para conversar comigo assim ao vivo, Mas está ali, sozinho. Cedo sai da igreja, está lá sozinho. Quer transformar a sua vida? Quer viver uma vida com sabor? Quer viver de verdade uma paixão? Quer viver de verdade algo que faça a sua vida, você pular da cama de manhã com aquele entusiasmo que quer caminhar, com alegria, com leveza, por causa dele e de mais ninguém? Hoje, quando eu conversava com ele depois da missa, eu lembrava do menino que eu entrevistei sexta-feira, numa mesa que eu estava de oncologia, lá na Santa Casa, de cuidado paliativo, e dois adolescentes, um pouquinho mais velho e um outro de 11 anos, espivitado, conversado, e ele está curado do câncer, da leucemia. E eu fui perguntar para ele, o que foi mais difícil no tratamento? Ele pensou, falou, difícil? Teve nada não, nada, nem quimioterapia, não, eu acho que foi só ficar sem comer presunto. E estou ótimo, está lá conversando, tocando terror. Eu fiquei pensando, se a gente acreditasse de verdade que não estamos sozinhos, que Ele caminha conosco, quem sentiria solidão? Se de verdade a gente acreditasse, na hora de uma notícia, que você ficasse triste, você olharia para o lado. Ele fala, porque depois é só uma questão de aprender a olhar. É só você me olhar. Falar, viu o que aconteceu? Me ajuda. É essa intimidade, saber que quando não tem nada que me emociona mais, quando eu pego minha Eucaristia para distribuir para vocês e penso, eu estou entregando aquele que é a cura, aquele que é a vida, aquele que é a razão, aquele que tira a sua dor, a sua tristeza, aquele que te dá coragem, aquele que te põe de pé. Então, que dinheiro poderia pagar isto? Então, essa alegria, quando eu penso nisso aqui, eu falo, por que eu tenho certeza que Deus nos quer no céu? Porque Ele não foi embora. E Ele nos dá a chance de poder encontrar com Ele todos os dias. Aquele mesmo Jesus que andou na Galileia, aquele mesmo que curou tanta gente, aquele mesmo que riu, que chorou, que comeu, que levantou tantos. Fala com Jesus, é que como o Senhor curou aquele cego, me cura, abre meus olhos, me faça ver essa beleza, Senhor. Essa beleza de poder caminhar com o Senhor, me faça entender que essa espiritualidade é real, que o Senhor não é uma ideia, que o Senhor é a maior riqueza que nós podemos ter na vida. É lá, Senhor, que eu quero colocar a minha âncora. É dentro do seu coração. A minha esperança da minha salvação está no Senhor. É lá que eu quero colocar, é a âncora que vai me levar para lá. Eu quero andar segura naquilo ali, porque eu sei que não falha. Eu não quero segurar nem conta bancária, nem nome, nem profissão, nem nada, porque tudo passa, tudo acaba, menos Ele. Isso é espetacular. Então nós não temos palavras. Fala, Jesus é difícil, sim, mas o Senhor me ajuda. Me ajuda, o caminho para chegar no céu não é fácil. Me ajuda a me esforçar. Me dê a graça da disciplina, me dê a graça da atenção, estar atento à sua presença. Experimentem isso. Eu falo isso com Ele todo dia. Eu falo, Jesus, já falo cedo, quando antes eu sair da cama, que eu quero andar em santidade e justiça na presença dEle, mas depois da comunhão eu falo com Ele, eu só tenho hoje. Me ajuda a viver esse dia inteiro na consciência da sua santíssima presença, e que eu olhe para o Senhor para saber, é para fazer ou não, certo ou errado, te agrada ou não te agrada. Aprenda a andar com Ele o dia inteiro. É escandaloso. É algo tão, que seu coração de repente é tão cheio de uma alegria, que você fala, mas eu estou um caco, mas eu estou nessa alegria, pode que é mesmo? É Ele.
É aquela presença doce que não te abandona. É aquela que fala assim: coragem, falta pouco, vamos embora. Força. Sou eu que estou aqui, sou eu que vejo, sou eu que cuido dos detalhes. Começa a prestar atenção na delicadeza de um Deus vivo, que cuida dos detalhes da sua vida. Você não está prestando atenção? Talvez você não tenha visto hoje quanta delicadeza Ele fez por você. Às vezes tem vontade de chorar, do quanto Ele é cuidadoso, delicado, amoroso, porque não tem ninguém que pode te amar mais do que Ele. A sua vida é preciosa para Ele, a sua vida é bem-aventurada. Ele te quer no céu eternamente. A única coisa que você tem que decidir por isso, a você só cabe dizer a Ele: eu quero, me ajuda. E Ele já vai negar o que a você? Nada. Mas a gente tem que querer, é uma decisão diante da minha vida, que eu tenho consciência que é eterna. Isso é um escândalo, gente. A minha vida é eterna, ela não vai acabar quando eu fechar os olhos. Tem muito para vir. Então a dor que eu estou vivendo, ela não me define, ela me transforma, porque eu creio naquele que tem poder para transformar todas as coisas, e a última palavra é dele. Nós somos um bando de mole. Nós temos uma fé que não é aquela fé dos primeiros convertidos que inflamava. Nós temos medo de assumir que cremos e que Ele tem poder para mudar qualquer coisa. E Ele muda, porque Ele é Deus e Ele não está morto. Ele escuta e Ele age, se você não impedir. Não fechem a porta ao Deus que quer que você abra. Ele é a porta, não feche, não negue isso. Só nós podemos impedir e fechar essa porta para sempre. Não podemos, temos que pedir a Jesus: Jesus, me ajuda a manter. Eu quero passar por essa porta estreita. Eu quero me desapegar das coisas, eu não quero levar muita coisa, Senhor. Tira tanto ressentimento, tira tanta mágoa, tira tanta coisa da minha vida, tanto excesso, Senhor. Me faça viver com mais leveza, preocupar com cada dia na sua santíssima presença, em vos amar e vos servir, pensando que cada coisa que aconteceu é porque o Senhor mandou. Isso é tão bonito. Fala, o Senhor está querendo o que aqui agora? Como é que eu posso te servir aqui? Me ajuda, comecem a andar com Ele. A vida de vocês vai ter um prazer que nem um dia repete, porque Deus não precisa repetir nada. Andar com o Espírito é algo maravilhoso. Mas nós temos uma outra ajuda, que é Nossa Senhora. Ela é a porta do céu. Ela foi através dela que Jesus veio até nós. Ela abriu o céu, ela comunicou o céu à terra, e isso foi eterno. Então, quando a gente chegar lá, eu tenho certeza que ela vai abrir a porta e falar: entra, a casa é sua, pode entrar. Que Deus nos permita, né? Que Deus, na infinita misericórdia, olhe por nós nessa noite. Que Nossa Senhora interceda por nós, pela vida de cada um. Nos dê a força, a coragem de fazer uma decisão por Ele, pela nossa história, por se levar a sério a nossa vida e falar: eu quero morar no céu. E eu quero que toda a minha família, eu quero que todo mundo esteja no céu. Eu quero ir para o céu. Me ajuda a ir. Esse é o meu propósito de vida, não é outro. Não é ser famoso, não é ter bens, não é nada, porque tudo vai ficar, não passa pela porta. Eu quero somente chegar no céu. Então o Senhor me ajuda, faça comigo um programa da minha vida. Me ajuda, Senhor, são quantas graças eu preciso para que eu possa de verdade fazer uma conversão diária, todos os dias fazer opção pelo Senhor, falar: nada mais me seduz a não ser estar com Ele. Aprenda o caminho curto. Eu aprendi com um sacerdote: quando você entrar na igreja e ver uma luz acesa, lembre que alguém te espera, venha vê-lo. Vá conversar com Ele, vai encurtar as coisas, vai encurtar o sofrimento, vai pedir a Ele luz, ajuda, força, alegria. Ele está vivo, o que Ele vai negar? Nada. O que te falta? Coragem. Coragem. Esforçai-vos.
que Nossa Senhora, que a nossa mãe, que não tem ninguém que deseja tanto que a gente possa todos estarmos no céu um dia, ela é nossa mãe. Ela não imaginava que ia receber essa missão de Deus, além de mãe de Jesus, passou a ser mãe de toda a humanidade. E ela só vai descansar quando puser todo mundo no céu e fechar a porta e falar: acabou a missão, trouxe todo mundo. Vamos pedir a ela, fala: Mãe Santíssima, tenha misericórdia de nós. Olhe por nós nessa noite, Nossa Senhora, nossa mãe, essa doçura de mãe que temos. Olhe para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Peça a Jesus agora, quais são as graças necessárias para me chegar no céu. Trabalhe pela minha conversão, Senhora. Me ajuda. Eu quero um dia poder te ver. Tamanha beleza. Eu quero um dia com esses olhos poder contemplar o meu doce Jesus. Que ela possa interceder por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.